Olá, ser de luz! Oi, alma bonita! Fala uma coisa. Hoje, você acredita que sabe ouvir as pessoas? A maioria das pessoas não sabem ouvir. Mas isso porque ninguém nunca ensinou a gente, né? Ninguém, no fundo, escuta a gente de verdade. É como se todo mundo estivesse numa competição de quem fala mais ou mais alto e mais bonito, só pra ver se tem alguém aí prestando atenção. Isso cria esse looping. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém para verdadeiramente para ouvir. O resultado disso é: livrarias, YouTube estão abarrotados de conteúdo sobre como influenciar pessoas, como argumentar, como falar de um jeito que vai impactar. Mas aí, onde que tá os guias de como ouvir de verdade? Curioso, né? No mundo onde todo mundo busca atenção, ser um bom ouvinte pode ser o segredo que ninguém tá explorando. Mas eu tô aqui para te lembrar. Afinal, quem escuta de verdade se conecta de verdade. Então pensa comigo, todo mundo quer ser ouvido, certo? Mas quem realmente para escutar? A gente esquece que sem ouvir de verdade não existe uma conexão humana de verdade. E é aí que a mágica se perde. Mas calma, eu vou te contar 4 principais motivos que fazem a gente não saber ouvir tão bem quanto a gente acredita. Razão número 1, eu já conheço essa pessoa, eu já conheço essas pessoas mais próximas da sua vida, de trás pra frente, e aí é exatamente aí que mora o problema. Teve uma pesquisa sobre conexão humana que mostra que quanto mais próximo você se sente de alguém, como por exemplo num casamento, com amigos, na família, menor é a sua chance de escutá-los. Porque você acha que já sabe o que eles vão dizer. É igual voltar para casa fazendo o mesmo caminho que você faz todo santo dia. No início, você repara em tudo, né? Nas placas, nas lojas, nas árvores, na casa do vizinho. Mas depois de um tempo, essas coisas acabam desaparecendo da sua atenção. E aí você entra no piloto automático e com as pessoas é a mesma coisa. Acha que já sabe o que vem. Então você deixa de ouvir os detalhes. Só que aí você perde as surpresas, as novidades e principalmente a chance de realmente se conectar. Se identificou? Porque essa é só a primeira razão. Quanto mais a gente acha que conhece alguém, né, como familiares, parceiros, amigos, mais tendemos a julgar, negligenciar ou simplesmente deixar de ouvir verdadeiramente. A gente acredita que já sabe tudo sobre a pessoa, mas na real estamos presos em memórias do passado, em alguma imagem estática que a gente cria da pessoa. Enquanto isso, aquela pessoa real, ela continua ali mudando, todos nós mudamos. Continua crescendo e trazendo um universo novo toda vez que essa pessoa interage, né, com a gente. Então segura essa. Nos Estados Unidos, tem um estudo que mostrou que a maioria das pessoas preferem compartilhar os seus problemas íntimos com alguém distante do que com alguém próximo. Porque quem está longe ouve sem julgamento, enquanto quem está perto muitas vezes já tem uma opinião formada. Se você só escuta com a cabeça, com as suas ideias e julgamentos, você perde as entrelinhas. Como diz John O'Donohue, os segredos mais profundos muitas vezes não estão nas palavras, mas no silêncio entre elas. Então a chave está em silenciar as suas certezas. Quando você deixa de lado aquela imagem fixa que você projetou sobre alguém e começa a enxergar a riqueza no presente dessa pessoa, cada palavra, cada expressão, cada gesto, tudo isso carrega um significado único. Mas você só vai notar se você realmente estiver atento, escutando verdadeiramente. Ouvir é um ato de presença, de entrega. E é assim que a gente evita perder a conexão com quem mais importa. A razão número 2, gente, é a falta de curiosidade. Stephen Covey, que é um autor clássico dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, disse algo que, bate forte. A maioria das pessoas não ouve com intenção de entender, mas com a intenção de responder.
E cá entre nós ele tá certo, né? Quantas vezes você já tentou aí contar uma história, mal começou a falar e já foi interrompido aí por algo tipo, nossa, eu também. Uma vez aconteceu comigo. E lá vai a pessoa transformar a sua história em um palco para ela. Então, naquele momento, seu entusiasmo todo é sugado. A conversa deixa de ser sobre você e vira um monólogo egocêntrico sobre a vida do outro. Resultado, você se sente ignorado, desanimado e a conexão se perde. Agora vamos virar o jogo? Falar das pessoas que realmente sabem ouvir? Aquelas que têm uma curiosidade genuína sobre o que você está dizendo. Elas não interrompem para falar de si mesmas, pelo contrário, elas perguntam coisas como: mas por que você se sentiu assim? Conta mais, quer entender melhor o seu ponto de vista. Essas pessoas querem sentir o que você sente, como se estivesse colocando e calçando seus sapatos. E o mais incrível, elas fazem isso sem esperar nada em troca. O maior prazer de pessoas assim é ver o brilho no olhar quando você percebe que está sendo ouvido de verdade. E sabe o que acontece depois? Quando você é valorizado assim, fica natural devolver a curiosidade. Você também quer ouvir essas pessoas de volta, porque elas despertaram em você o que há de mais humano, que é o prazer de se sentir visto, de se sentir querido. Então, da próxima vez que alguém compartilhar algo com você, experimente ouvir de verdade, com curiosidade. Você vai perceber que, além de criar uma conexão forte, você também vai transformar a maneira como as pessoas se relacionam com você. A razão número 3, anota aí. A reputação que defendemos. Sabe aquele momento em que alguém fala algo sobre você que não combina com a imagem que você tem de você mesmo? Tipo, você se acha humilde, mas aí alguém diz que você foi arrogante. Qual que é a sua reação? Provavelmente o impulso de se defender. Eu? Arrogante? Você é louco. Mas olha só, se você realmente fosse tão humilde, você não teria a humildade de perguntar: mas por que você me achou arrogante? O que eu fiz para passar essa impressão? Essa vontade de proteger a nossa reputação, ou seja, a imagem que criamos de quem somos, é um dos maiores obstáculos para ouvir de verdade. Então, quando nos sentimos atacados, a gente deixa de escutar e passa a se justificar, né? A explicar, ou pior, contra-atacar. Isso só piora as coisas, principalmente brigas, discussões com quem a gente mais gosta. E essa é a armadilha do eu tenho razão. Quantas vezes no meio de uma discussão você já teve que repetir frases como: não foi isso que eu quis dizer, ou você não me deixou terminar de falar. Isso acontece porque numa briga, numa discussão, os dois lados se fecham para trás de um muro de ofensas e justificativas e ninguém mais ouve. Quanto mais você tenta provar o seu ponto de vista, menos a outra pessoa vai te escutar. Porque, sejamos realistas, vamos ser selvagem, não dá pra forçar alguém a ouvir a gente. E agora vem o maior desafio: desistir de querer estar certo. Sim, gente, desista de querer ganhar a discussão. Isso significa soltar a necessidade de proteger a sua imagem ferida e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Selvagem, hein? Não para lacrar depois, mas para entender de verdade o ponto de vista dela. Acredite, quando você ouve com interesse genuíno, sem querer vencer, algo mágico acontece. A outra pessoa sente que foi compreendida. E sabe o que isso provoca? Ela começa a te ouvir também. É como se, ao baixar a sua espada, você baixando a guarda, você mostra que você não está ali para brigar. E o outro lado automaticamente faz o mesmo. Opa, deixa eu guardar aqui a minha espada, tá? Enquanto você ficar preso na ideia de que alguém precisa ganhar, precisa perder, ninguém vence. Porque mesmo que vença a discussão, você perde a conexão. Então não vale a pena. Quando você escuta de verdade, os dois saem ganhando. E aí a mágica acontece. Então posso te dar um conselho? Da próxima vez que a sua imagem for desafiada, respira fundo, deixa o ego de lado. Pergunte: por que você acha isso de mim? Você vai se surpreender com a resposta. E talvez crescer ouvindo, sabe? William Ury, um dos maiores especialistas do mundo em negociação de conflitos, ele já mediou desde guerras civis até brigas familiares. Ele tem um conselho simples, mas tão forte e transformador. Ele diz o seguinte: a única
forma de desarmar conflitos é criar a paz. É aprender a suspender as suas reações. Então pensa nisso quando alguém te ataca. Qual é o seu primeiro impulso? É revidar? É se justificar? Ou provar que você está certo? Segundo Uri, o segredo está em fazer exatamente o oposto. Em vez de reagir, você ouve quando a vontade é rebater. Pergunta ao invés de impor a sua resposta. Constrói pontes ao invés de impor o seu jeito. E essa abordagem ela é poderosa porque muda a energia da conversa. E ao invés de você levantar muros, você cria um espaço seguro onde o outro lado se sente bem e sente que pode baixar a guarda. Sabe o que acontece quando você faz isso? As chances de um entendimento e conexão aumentam muito, tá? Em negociações de paz entre países, né, ou numa discussão no almoço de domingo, por exemplo, na próxima vez que você sentir que o sangue começou a ferver e a vontade de ganhar bateu, sabe aquela vontade de ganhar a discussão? Experimente algo simples, mais profundo. Respire. Ouça até o fim e pergunte por que você pensa assim. E lembre-se, às vezes a maior força está em não reagir. É assim que você transforma os conflitos em oportunidades de conexão. Mas tem mais uma razão, número 4. Não se escuta, porque vamos ser sinceros. Então, como vai escutar o outro se você nem escuta você mesmo? Todas aquelas reações automáticas como interromper, julgar, discordar, ofender ou rebater, vêm do nosso ego, que age no piloto automático. Então a gente faz tanto isso que a gente nem percebe. E é exatamente aí que mora o problema. Então, desarmar essas reações não começa pelo que você faz com o outro, mas pelo que você faz com você mesmo. Eu sempre falo que a gente é um reflexo, né? Todas as nossas ações do que tem dentro da gente. Então você precisa prestar atenção no que acontece dentro de você, onde estão as suas emoções. Toda emoção deixa um rastro no corpo. Então, por exemplo, raiva, fica quente o rosto, né? A mandíbula que trava, o medo, a barriga revira, a ansiedade, o peito aperta. E não é só papo não, tem um estudo feito na Finlândia que pediu para 700 pessoas de culturas diferentes apontarem onde no corpo elas sentiam cada emoção. Sabe qual é o resultado? As áreas mais afetadas pelas emoções é o peito, a barriga e a cabeça. Isso é universal. Então agora imagine poder ouvir o poder de ouvir o seu corpo antes que ele tome o controle das suas reações. Se você aprender a identificar esses sinais sutis, sabe aquele calor subindo, aquele aperto, frio na barriga, você pode antecipar uma explosão de raiva ou um momento de julgamento automático. Quando você se escuta, você ganha o controle sobre o seu ego. E sabe quem é a sua melhor amiga nesse processo? Sou eu também. É a meditação, porque ela te dá um espaço para parar, sentir, treinar essa conexão entre mente e corpo. E aí você vai começar a aprender a ouvir muito o som do seu corpo, da sua alma. O silêncio, você começa a perceber coisas que antes passavam desapercebido, sabe? No seu dia a dia corrido. E quanto mais você se escuta, mais é fácil escutar o outro. Ouvir não é só sobre prestar atenção às palavras de alguém. Não, isso é muito vago. É sobre realmente se abrir para a vida. Tem um escritor indiano que chama Jiddu Krishna. Ele diz que quanto mais você se conhece, mais clareza existe. O autoconhecimento ele não tem fim, é como um rio sem fim. E é isso que faz da escuta uma arte tão profunda. Não é algo que você aprende uma vez e pronto, não. É um aprendiz, sabe? Ser um aprendiz o tempo todo. Como andar numa corda bamba, até mesmo os equilibristas mais experientes podem cair se eles se distraírem por um segundo. Então o mesmo acontece com a escuta. Quando o ego entra, né, a escuta sai. Então, ouvir começa com você, é sentir as suas emoções, é entender as suas reações, principalmente viver com atenção. Porque no fim, ouvir é a alma do conhecimento. E quando você aprende a ouvir de verdade, você não só entende os outros, mas você começa a entender a própria vida. E o que eu acho mais legal quando a gente encontra alguém que ouve a gente, eu, no meu ponto de vista, quando estou conversando com alguém,
Às vezes eu nem tô prestando atenção no que a pessoa tá falando, mas eu tô sentindo tudo que ela tá falando. E aí eu falo alguma coisa e a pessoa fala exatamente isso. Como que você sabe? Que eu estou ali 100%. Quando eu tô em mentoria ou atendendo na ativação da Kundalini, eu tô muito focada na pessoa, na energia da pessoa, no corpo da pessoa, na alma da pessoa. Então eu depois falo algumas coisas às vezes pras pessoas e elas, nossa, como é que você sabe disso? Como é que você percebeu isso? Mas porque eu tava ali focada 100% presente mesmo. Ali só existia eu e ela, em vários momentos somente a pessoa. Porque é isso, é baixar a guarda, baixar meu ego, e naquele momento eu tô ali pra ser uma contribuição e eu não tenho que ficar comparando, nossa, eu vi isso também já aconteceu comigo, nossa, aquilo. Não é isso, eu não tô numa competição. Poucas pessoas hoje ouvem a gente mesmo, né? Ouve verdadeiramente. Se você tem alguém assim, ó, deixa aí do lado, deixa pertinho, porque é muito difícil. Hoje todo mundo quer estar certo, mas ninguém quer ouvir o outro verdadeiramente. E a gente perde tanta oportunidade de aprender com o outro quando a gente deixa de ouvir verdadeiramente, que a gente acha que já sabe de tudo ou já sabe o que a pessoa vai falar, né? Que a gente perde oportunidades e ideias criativas e conexões que não vão voltar mais. Então o dia é hoje, a hora é agora, não espero amanhã. Tem alguém aí para conversar, ouça verdadeiramente. Você vai notar a diferença, a pessoa vai te valorizar muito mais. É muito interessante. Vai ser bom pra você e principalmente pra pessoa. Vamos combinar que hoje a gente vai ouvir as pessoas de verdade? Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. Até a próxima.